aí, pessoal do nono ano, tudo bom com vocês? Sou o professor Luciano Júnior, professor de História. Nós vamos para mais uma aula de História para as turmas, né, que estão finalizando essa etapa, né, do conhecimento, que é a etapa do ensino fundamental. Então, nós vamos para mais uma aula. Eita, que hoje está meio atrapalhado aqui, quase que não sai as coisas, mas vamos lá. Recapitulando, nós vamos para mais uma aula do nono ano, do Educa Recife, para as turmas do nono ano, a nossa turma de concluintes aí do ensino fundamental. E hoje nós contamos com a ajuda da Brielle aqui no cantinho, ó, ela aqui. Tchauzinho aí, Brielle. É isso aí. Brielle, nossa intérprete de Libras, que junto com todos os outros, né, intérpretes de Libras, as outras intérpretes de Libras, nos ajudam para que nossas aulas se tornem mais acessíveis para todos e todas. E nós contamos também com a participação dela, professora Vanessa. E aí, professora, tudo bom? Tudo bom. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos e todas bem-vindos, certo? Estamos aqui para mais uma aula, né, com esse professor brilhante, mais uma aula de História, disciplina maravilhosa, essa disciplina que a gente também constrói, né? A história é feita por mim, por você, por todos nós, certo? Então vamos seguindo aí com História do Brasil para a gente entender melhor, né, sobre como se deu, né, o processo de história do nosso país, tá bom? Então, bons estudos. É isso aí. Só lembrando que se você deseja, né, acompanhar as nossas aulas, você pode fazer isso de várias formas. Pode fazer isso ao vivo, como nós estamos, né, aqui pela TV Nova, né, pela televisão. Você pode, se perder a aula de agora, né, você tem a oportunidade de reprisar, né, de rever essa aula com a reprise, né, que vai ser transmitida à tarde. Mas, fora isso, você pode acompanhar a gente também pelo aplicativo do Educa Recife, que o nosso produtor aí, Devinho, vai jogar os QR Codes, aí ó, no cantinho aqui os QR Codes, então aponta o celular para o QR Code e você vai ser direcionado para fazer o download do aplicativo para o seu celular, Android ou iOS. Por ele você tem acesso às aulas ao vivo e o melhor, com a sua internet financiada. Então não se abestalhe não. Está terminando o ensino fundamental, mas ainda falta todo o resto do ano. A gente tem a caminhada desse ano, então não se abestalhe. Faz o download do aplicativo para acompanhar as nossas aulas. E se você ainda não tem o aplicativo, não quer assistir a aula na televisão, não quer ver a reprise na TV, pode ir para o portal do Educa Recife no YouTube. Tem lá todas as aulas, elas vão para lá. Então, você só não assiste a aula se você quiser, né? Então vamos lá, continuar a estudar aqui um pouco da história do Brasil, que nós estávamos falando, né, nas últimas aulas, nós estávamos trabalhando aqui a questão, né, da proclamação da República e os anos iniciais da República no Brasil. E hoje nós vamos continuar com isso, né? Nós vamos dar uma continuada aí, trabalhar a proclamação da República e vamos começar seguindo aqui a orientação do nosso mascote, o Fofozinho aí, ó, ele perguntando: professor, o senhor pode lembrar o que a gente viu na aula passada? É isso aí, Fofozinho, a gente vai lembrar, certo? Na aula passada, a gente, né, que já tinha trabalhado o processo de proclamação da República no Brasil, a gente começou a estudar as primeiras medidas, né, do Marechal Deodoro da Fonseca, quando ele assume a presidência do Brasil, porque ele foi, né, o primeiro presidente do período republicano, né? A República, ela vai ser instalada ali, né, proclamada em 15 de novembro de 1889, e a partir dali a gente tem o Marechal Deodoro da Fonseca chegando, né, à presidência do Brasil, dando início àquilo que a gente vai chamar de República da Espada, né? Por quê? Porque os dois primeiros presidentes do nosso país serão militares, né? Então, e naquele período, a espada, né, ela era uma das armas que o militar carregava, né? Ele carregava aquela popular escopeta, né, espingarda,
que hoje a gente chamaria, né, de espingarda soca-soca, né, aquela que era um tiro e uma carreira. O cara dava um tiro e corria para recarregar ela para poder utilizar de novo. Então ele tinha que ter uma arma também para utilizar ao invés da espingarda, né, se ele tivesse já dado o seu tiro, né, e não tivesse condições de recarregar. Então ele andava com a espada ali do lado. Então, aí mais uma pergunta, né, do nosso fofozinho, né? Professor, é verdade que foi elaborada uma nova Constituição para esse período? É isso aí, ó, tá vendo, professor? Exato. O fofozinho tá sabido, né? Então, vejam, é verdade, em 3 de dezembro de 1889, o governo provisório nomeou aí uma comissão especial para redigir aí, né, projeto de Constituição, que seria apresentado, né, ao Congresso Constituinte da República. Vejam, tem início a República, então se instala ali uma Assembleia Constituinte com a finalidade de redigir uma nova Constituição para o Brasil. Exato. E assim foi. A gente vai ter a promulgação aí de uma nova Constituição para o Brasil. E só recapitulando o que a gente viu no finalzinho da nossa aula passada, ao longo da nossa história, a gente teve a elaboração aí de 7 constituições para o Brasil, desde a primeira lá no Império até a mais recente, né, que é a que a gente utiliza, a Constituição Brasileira de 1988, a chamada Constituição Cidadã. Aí eu coloquei aí, ó, aí para vocês verem, né, nós temos a primeira Constituição, a de 1824, lá no Brasil Império. Aí depois a gente tem, bem depois, ó, observem aqui, a gente tem um grande período, né, onde vigora aí a Constituição de 1824, para que em 1891 a gente tenha a Constituição aí do Brasil República. Em 34, a Constituição da Segunda República. 3 anos depois, né, com o advento aí do Estado Novo, né, do período varguista, né, a gente tem a Constituição aí do Estado Novo, a Constituição Restauradora de 1946, a Constituição do Regime Militar e após o final, né, da ditadura militar no Brasil, no processo de redemocratização, vamos ter a Constituição Cidadã, que é a Constituição que vigora no país, né, até os dias de hoje, né? Então, a nossa Constituição de 1988, que é a segunda maior Constituição do mundo, em termos, né, de artigos, né, emendas, ela perde somente para a Constituição da Índia. E isso a gente falou na aula passada, é só você voltar às aulas, né, anteriores e você vai ver que a gente falou isso na aula passada. Ok? Pois é. Diga lá, professora. Professor Luciano, uma questão bem interessante de questionar, de colocar aqui, né, que quando diz que a Constituição foi outorgada, é porque ela foi assim imposta pelo governo, né? Isso, a primeira Constituição nossa, né? Exato. De 1824, né? Isso. E quando fala promulgada, que é o caso da nossa Constituição Cidadã de 1988, é porque há, né, uma assembleia mais democrática, é feita de uma forma mais democrática, né, dando os direitos de todos e todas, né, dando opiniões aí referente àquilo que deveria ser aprovado ou não. Isso. E quando a gente tem exatamente essa Assembleia Constituinte, é porque ela tem a finalidade, né, de redigir uma Constituição para que depois a Câmara dos Deputados e o Senado aprovem aquela Constituição por votação. Isso. Então, como a professora mencionou, a nossa primeira Constituição inclusive, né, chamada de Constituição da Mandioca, né, porque ela foi redigida naquele período lá, depois da independência, né, com a questão do Império, e assim, ela limitava a participação dos cidadãos, né, a quantidade de alqueires, né, que era uma medida, né, de terra ali, uma medida ali de quantidade de mandioca que aquele pessoal podia produzir. Então, quem produzia a partir de 150 alqueires de mandioca podia votar, tinha os direitos políticos garantidos. Mas, como ela limitava os poderes do imperador, Dom Pedro I, ele não gostou muito disso, mandou cancelar aquilo ali
e no intervalo de menos de 2 meses ali, ele pegou um grupo lá, escreve uma Constituição e introduziu essa Constituição outorgando, ou seja, assim, impondo ela. E uma das questões que essa Constituição de 1824 trazia era a figura do poder moderador, né? Nós temos hoje, na nossa República, o poder executivo, o legislativo e o judiciário. O poder moderador, na época, era um poder restrito ao imperador, que centralizava as decisões nas suas mãos. Então, era tipo assim, se ele não concordasse com uma determinada medida ali proposta pela Câmara dos Deputados, alguma coisa, ele tinha o poder de cancelar aquilo ali e impor aquilo que ele queria. Nas práticas, o imperador ele terminava tendo assim como que quase um poder, né, de um monarca absolutista. Foi bom a professora lembrar disso, pois né? Pois é, e quando a gente separa esses poderes é até para equilibrar, né? Equilibrar, e não exatamente. ter abuso de poderes, né? Concentração de poderes ali. Então, quando a gente divide, e vem até lá dos ideais iluministas, né? Que vocês já estudaram isso aí no oitavo ano. Então, é interessante a gente ficar bem atento a essa questão, inclusive, né, nesse período aí da República, de ter mudado a Constituição, porque também mudou a forma de governo, né? Era um Brasil Império e agora passava a ser República. Porém, essa transição aí de Império para República, né, não foi muito revolucionária, certo? Não houve muita participação significativa da população, do povo, né? Exatamente. Isso, professor? Exatamente. E a gente vai ver, ó, veja, a gente tem a mudança da Constituição, mas aí a gente tem algumas características, né, que serão introduzidas por essa nova Constituição. E a gente vai ver o seguinte, a primeira delas a adoção do sistema federalista, né? Então você vai ter um governo central, republicano, mas você vai ter a divisão ali da administração por meio da criação das federações, né, que seriam assim, os antecessores do que hoje a gente conhece como os nossos estados, né? Então, observem que hoje na nossa República, né, do Brasil, a gente tem o governo federal, mas tem os governos estaduais e municipais, né? Então, a gente tem esse modelo de federação, ele estabelecido a partir daí dessa primeira Constituição, que vai colocar também, né, como sistema de governo nosso presidencialismo. Então, a gente vai ter mais na frente, né, eleições para escolha, né, dos presidentes, né, com a tripartição dos poderes, que é exatamente isso que já foi colocado, né, a divisão do poder, né, em 3, né, o executivo, o legislativo e o judiciário. E esse legislativo, né, eleito, né, via eleições diretas, né, a eleição, só que aí vai começar a aparecer, né, umas coisas assim meio estranhas, porque, por exemplo, hoje nós temos o voto secreto, é inviolável, né, a questão do voto do cidadão, da cidadã, mas nesse momento aí era a eleição direta, mas o voto ele era declarado. Então, por exemplo, né, se isso vai favorecer algumas questões que a gente vai ver mais na frente no decorrer da aula, como, por exemplo, a prática, né, do coronelismo, né, os coronéis que tinham grande influência, então eles levavam, às vezes, muitos dos seus trabalhadores ali para votar e o cara tinha que votar em quem o coronel apontava. Se ele não votasse, estava complicado, né, porque ele declarava o voto dele, né, então ele ia lá e dizia, eu voto em fulano de tal. Então, se ele não votasse em quem o coronel queria, tá frito, né, ia enfrentar ali as reações, né, do coronel. Mas a gente fala disso daqui a pouco, ok? Então, vejam só. Outra coisa, né, pela Constituição de 1891, a gente vai ter o voto universal masculino. Vejam, enfatizar aqui o voto universal, mas o voto universal masculino, porque se excluíam desse sistema de votação aí as mulheres, né, os menores de 21 anos, os analfabetos, mendigos, padres e soldados, né? Então, se excluía toda essa parcela aí da população, né, da questão, né, do direito ao voto. Veja, as mulheres só vão conquistar, por exemplo, o direito ao voto, né, algumas décadas depois, né? Já no século XX, a gente está falando aí, final do século XIX,
mas as mulheres vão conquistar o direito ao voto a partir do século XX, e já na transição da primeira para a segunda metade, né? Então, anos, décadas depois, né? Mas hoje, no caso do Brasil, o voto ele só não é facultativo, né, a menores de 16 anos e a maiores, né, de 70 anos. Né? Então, nesse sentido, eu estava até lembrando disso, porque essa semana eu estava conversando com meu pai. Né? Meu pai ele está para fazer 70 anos de idade, ano que vem, e ele disse que esse ano vai ser a última eleição que ele vai votar. Estou estimulando ele a continuar votando, né? Após os 70, né? Mas porque é importante a gente participar, né? Então, aproveitar, inclusive, para dizer que se você já é maior, né, de 16 anos, né, você já pode, né, a gente vai ter eleições agora no final do ano, vale a pena, né, você tirar o seu título eleitoral e participar, né, desse exercício democrático que é a escolha dos representantes, né, que vão guiar o país, né, no campo executivo e legislativo pelos próximos 4 anos e, no caso, 8 anos para os mandatos de senadores. Né? Senador no Brasil tem um mandato de 8 anos, então vale a pena, né, fazer esse exercício aí, né, e já votar nessa eleição, que a eleição esse ano vai vir bombando. Isso, né, professor? Voto consciente é importante, né, gente? Você votar numa pessoa que realmente vai representar, vai trazer melhorias para o nosso país, né? Então é muito importante a gente participar, né, votando e se engajando aí politicamente para ter uma escolha, um voto consciente. Eu sei que ainda eles não estão na idade, né, de votar, mas em breve... Provavelmente não estão na idade, mas em breve estarão aí, então vamos ficar ligados. Então vejam só, outra coisa que vai acontecer, a gente vai ter nesse momento inicial aí atritos, né, entre o presidente, né, que era avesso à ideia de democracia, oposição. Lembram que eu falei no início, né, que a gente vai ter aí o que a gente chama de República da Espada. Né? Então, os 2 primeiros presidentes, né, militares, então a gente vai ter o presidente inicialmente sendo militar, ele avesso um pouco à ideia de democracia, que é enfrentando oposição, né, na base da repressão. Já o parlamento, que era formado, né, principalmente por cafeicultores, né, grandes produtores, né, de café, que tinham um maior desejo, né, de descentralização política, porque assim eles poderiam administrar melhor os seus interesses nas suas localidades. Então isso gerou um atrito. Então o que a gente vai observar é que, devido a esse atrito, em novembro de 1891, o Deodoro da Fonseca fecha o Congresso e decreta estado de sítio. E aí, professora, a senhora sabe aí o que é esse estado de sítio? Com certeza, né? Pois é. Então, o estado de sítio, né, gente, é quando a gente vê estado de sítio quando está ocorrendo uma grande revolução no país ou quando o país está envolvido em guerra. Então, o sítio é estado de cerco, né? Ele está cercado. Então, é um estado que transfere quase que plenos poderes, né, para as mãos do presidente. Então, o presidente pode decretar, por exemplo, a utilização do exército, né, para reprimir a população em momentos, né, onde ele decreta ali estado de sítio. Né? Então, é mais ou menos isso. Então, o que é que ele fez? Ele decreta estado de sítio porque ele vai concentrar nas suas mãos maiores poderes, né, e minar, assim, os desejos ali daqueles deputados, né, cafeicultores, que queriam a maior descentralização. Isso é uma questão, né, interessante. Então, com isso, o presidente ele vai ter a reação, né, de diversos setores, né, da sociedade, dentre eles os cafeicultores, alguns setores do Exército, né, ele vai enfrentar a greve de trabalhadores, né, da estrada de ferro, e nesse sentido, greve de recrutas, né, soldados, oficiais da Marinha. Então, ele decreta estado de sítio, mas o negócio não fica tão de boa para ele, não. Então, ele vai começar a enfrentar uma maior oposição e que vai levar, mais na frente,
a renúncia, né, do Deodoro, e com isso a gente vai ter o Floriano Peixoto, né, assumindo a presidência, né, e se tornando aí o segundo presidente do Brasil, né, governando aí o país entre 1891 e 1894. Então, é ele que vai ser responsável por consolidar a República, né? E foi apelidado aí de Marechal de Ferro, devido à firmeza de suas atitudes em relação aos seus opositores. Então, se com o Deodoro o negócio já não era tão fácil, né, de lidar, o Floriano ele foi muito mais centralizador e ele vai tratar os seus opositores, né, com mão de ferro ali, né, com muita firmeza, né? Então, vai começar o seu mandato, né, com algumas medidas populares no Rio de Janeiro. Então, por exemplo, a redução do valor dos aluguéis, a construção de casas populares. Ele vai pegar os cortiços, né? Cortiços eram comunidades, né, que eram mais simples, né, e sem uma grande quantidade ali de obras de saneamento básico, né? Então, geralmente, nos cortiços começavam algumas epidemias, então ele vai destruir ali os cortiços, né, e trocar aquilo ali por algumas casas populares, né, mais organizadas, e eliminar aí alguns impostos, né, sobre a carne, visando baixar o preço, né? Inclusive, seria bom que acontecesse alguma coisa nesse sentido na nossa realidade aí recente, porque a carne está um negócio muito caro, a carne está cara, né, professor? Pois é, a gente está vivendo aí momentos, né, de crise, onde a gente vê muitos preços, né, inflação aí altíssima, preços de alimentação, gasolina, tudo aumentando. Então, não está muito diferente não, Está viu? meio difícil, né? Então, já a gente vendo aí, né, que em momentos de crise, gente, quem vai levar a pior, geralmente é a classe mais trabalhadora, né? A classe trabalhadora, certo? Porque são as pessoas que sobrevivem, né, com uma renda um pouco menor. Então, no momento que há inflação, no momento que há carestia de preço, né, isso termina prejudicando principalmente aqueles trabalhadores e trabalhadoras, né, que sobrevivem com renda, né, de salário mínimo ou pouco mais do que um salário mínimo. Porque o aumento dos preços, né, ele limita o nosso poder de compra, né? Então o governo tem que atuar nisso daí. Outra coisa que a gente vai observar é que o Floriano Peixoto, né, já com essas medidas, são medidas que a gente colocou aqui, ó, medidas populares, mas isso vai desagradar alguns setores. A elite, então, né? exatamente, a elite, né, vai desagradar a elite. E nesse sentido, uma primeira reação que ele vai encontrar é a crise inicial, né, pela sua posse, por meio aí do manifesto dos 13 generais, né? Então, 13 generais, eles assinam um documento ali, se colocando, de certa forma, contrários, né, ali ao Marechal Floriano Peixoto, né? E isso vai ser uma primeira crise, né? E uma outra que ele vai enfrentar é a Revolução Federalista, que vai ocorrer no sul do país, lá no Rio Grande do Sul, entre 1893 e 1895. E como é que isso vai se dar? Existia um grupo, né, ali liderado pelo Júlio de Castilhos, né, que eles defendiam uma república muito mais centralizada, e existia um outro grupo, né, que defendia, né, liderado ali pelo Gaspar Silveira Martins, né, que defendia uma maior autonomia para o poder legislativo e uma maior descentralização política. Então o embate aí vai ser o seguinte: nesse novo governo agora que está se instalando, o que é que deve prevalecer? Maior centralização ou maior descentralização política? Então a gente vai ter também essa outra crise, né, que o Marechal Floriano Peixoto ele vai ter que lidar, e ele termina apoiando aí o grupo, né, do Júlio de Castilhos, né, e nesse sentido a gente vai ter
isso como um outro processo aí, né, uma outra crise, né, que ele vai ter que lidar, né? E fora essa, a revolta da Armada lá no Rio de Janeiro em 1893, onde a Marinha se coloca mais uma vez em oposição ao presidente, ameaçando bombardear o Rio de Janeiro. Então, o que é que Floriano faz? Ele vai comprar navio lá nos Estados Unidos e utilizar esses navios para combater contra os navios da Marinha ali brasileira que estavam, né, ameaçando bombardear o Rio de Janeiro. Detalhe, na época o Rio de Janeiro era a capital, né, do Brasil, né? Então a turma entrar ali pela Baía de Guanabara e meter bala ali, né, de canhão de navio ali, bombardeando o Rio de Janeiro, então ele vai enfrentar isso daí, né? E nesse sentido, ele consegue derrotar esse pessoal e é mais uma crise, né, que ele vai ter que gerenciar, né? Então, Floriano Peixoto ele entrega o poder em 15 de novembro de 1894 a Prudente de Moraes, né? Assim, depois, né, de todo esse processo, ele entrega, né, o poder a Prudente de Moraes e vai morrer em 29 de junho do ano seguinte, na sua fazenda em Ribeirão da Divisa, atual Floriano, né, distrito de Barra Mansa, no estado do Rio de Janeiro. Vítima aí de uma cirrose hepática, né? Ele gostava de tomar uma cachaçinha, né? E aquilo ali vai afetando, né? Vai afetando, então tomava ali a sua caninha e aquilo ali foi afetando e ele termina sendo vítima aí de uma cirrose hepática, que é uma doença que vai acabando, né, com a função do fígado, né, e causando um grande inchaço, né, na barriga do camarada, ele termina falecendo. Então, com Prudente de Moraes, tem início aí o que a gente vai chamar de República das Oligarquias, onde agora, ao invés de ser dirigido, né, ou controlado pelos presidentes militares, a política do país ela passa a ser organizada por oligarquias agrárias e por representantes civis na presidência. Ali, hein, professor? Exatamente. Aí os produtores de café, né, eles vão começar a ter uma maior participação e a gente vai caminhar para encerrar a nossa aula aí com mais uma pergunta do nosso fofozinho, que é: professor, o que é uma oligarquia? E aí, gente, e aí? O que seria uma oligarquia? Ao pé da letra, né? Oli é poucos, né? E a outra expressão, né? Garcos, né? Tá ligado, né? À forma de governo. Então, a forma de governo onde poucos, né? Exercem o poder. Então, é um regime político em que o poder é exercido por um pequeno grupo de pessoas pertencente ao mesmo partido, classe ou família. Então, você tem um grupo reduzido ali que detém o controle das decisões políticas. Nesse caso, a gente está falando aí das elites agrárias, no caso aí, os grandes produtores de café e depois a gente vai ver também os grandes produtores de leite. Inclusive, isso vai dar um mote, né, professora, para o desenvolvimento da política, né, para classificar a política desse período. Exato. A política do café com leite, né? Café com leite, que é uma coisa que eu gosto muito. Se a gente for refletir, né, professor Luciano, a gente não mudou muito essa política, não. É o que a gente encontra hoje ali nos poderes, geralmente, né, que a gente vê a bancada lá do agronegócio, né, do boi, da bala. A bancada BBB hoje, a gente chama bancada BBB, né, o grupo, né, da Bíblia, né, que são os evangélicos, a bancada do boi, que são os ruralistas, e a bancada da bala, né, que é o pessoal favorável aí, os militares favoráveis, né, à questão da liberação geral de arma aí para todo mundo, para transformar aí o Brasil num bang-bang, né, verdadeiro velho oeste americano lá. Aí só vai faltar, depois disso, né, o pessoal sair andando aí com as cartucheiras, né, com a chapéu de cowboy e tome bala para cima, e o povo que se vire para se proteger, né. Então, veja, o Prudente de Moraes, ele foi o primeiro civil a assumir o cargo e o primeiro presidente por eleição direta, ou seja, voto do povo, né, eleição direta.
Então ele representava a chegada da oligarquia cafeicultora dos políticos civis ao poder executivo por parte do dando assim início, né, a esse governo, né, onde os oligarcas, né, do café e da produção de leite, eles vão ter uma maior participação na política, colocando de lado ali o poder dos militares, né? Então, essa oligarquia, né, ela vai se manter aí dominando, né, o poder legislativo, né, se mantinha dominando o poder legislativo. Com a chegada de Prudente de Moraes, ela assume também o poder executivo. Mas sobre isso, a gente vai continuar falando na nossa próxima aula, porque por hoje o nosso tempo esgotou. Passou tão rápido que eu pensei que quando a gente se empolga, né? Nosso tempo acaba. Então, agradecer a Brielle, agradecer a professora Vanessa. Obrigada, e é isso, gente. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.